Pronto, agora sim. Então, muito boa tarde a todo mundo, muito obrigada pela presença. A gente está aqui mais um mês, começando o encontro mensal e virtual do Redário, começando janeiro na potência, com um tema muito importante, que é a aposentadoria dos coletores e coletoras de semente. A gente tem alguns convidados hoje para poder nos trazer um pouco mais de informação e a gente poder conversar. Então, temos aqui o Marcel Barros, ele é presidente da Associação Nacional de Previdência Complementar. Eu já passo a palavra para vocês darem um alô. Marcel está aqui, a Patrícia Coutinho e o Arnaldo Prisco também estão aqui conosco, e eles são da Coordenação de Reconhecimento de Direitos de INSS. Aí, antes de passar a palavra para eles se apresentarem e falar um pouquinho mais, eu só vou passar a palavra para a Andréia poder comentar um pouco como vai funcionar a dinâmica de hoje, de apresentação e aí de tirar dúvidas. Ideia, contigo. Está fechado seu microfone. Tudo bem, obrigado pela presença de todo mundo. Só para a gente organizar, como é um tema que interessa para todo mundo, né? E a gente tem, assim, muitas particularidades, tem coletores urbanos, agricultores, quem tem DAP, quem tem CNPJ, enfim. Eu queria pedir para a gente, para ir colocando as dúvidas no chat, no convite, inclusive, já tinha, né? Pedindo para todo mundo enviando para mim as perguntas, até para adiantar, para o Marcel, para a Patrícia, mas com certeza vão aparecer muitas perguntas durante o evento aqui. Então, daqui a pouco, quando já tiver estabilizado o número de entradas de pessoas, eu vou colocar o meu WhatsApp no chat. Então, quem puder fazer a pergunta, se identifica, fulana de tal, contato tal, isso no chat. Ou então envia um WhatsApp para mim direto, porque a gente vai tentar tratar aqui de uma abordagem coletiva, que sirva para todo mundo. Casos particulares, eu vou anotar tudo e vou enviar para o Marcel, para a Patrícia, que aí eles falam com as associações e cooperativas individualmente, tá bom? Porque senão vai sair, todo mundo vai ficar insatisfeito, né? Alguém vai ficar insatisfeito porque o tempo é curto, ok? Combinados? Obrigada. Gente, alguém tem alguma dúvida sobre como mandar? É no chat ou mensagem para a Andréia, pode ser por escrito ou por áudio, com as dúvidas, ela vai juntar as perguntas, e aí a gente vai tentar usar aqui o espaço, que a gente tem só 1h30, da melhor forma possível, e dúvidas específicas, o nosso companheiro Marcel, a Patrícia e o Arnaldo se dispuseram para apoiar depois com mais calma. A Andréia já pôs o telefone no chat, o telefone dela. Agora eu vou pedir para o Marcel, para a Patrícia e para o Arnaldo se apresentarem, e aí a gente vai para as rodadas de explicações, tá bom? Marcel, se puder primeiro, depois a Patrícia, depois o Arnaldo. Ok, obrigado, Beatriz. Boa tarde a todos. É um prazer grande aqui estar conversando com vocês. Primeira vez que eu falo com o pessoal do Redário, né? Converso muito com a Andréia, com o pessoal do ISA sobre a iniciativa. Parabéns a vocês por esse trabalho fantástico que vocês fazem. Mas a gente conversando com a Andréia e tal, surgiu a questão de proteção social, né? Eu trabalho mais com previdência complementar, né? Previdência fechada, os fundos de pensão. E, inicialmente, a gente pensou alguma coisa nesse sentido, mas depois a gente imaginou, não, a gente precisa apontar os caminhos para que as pessoas vejam quais são os direitos, quais são as possibilidades que eles têm junto à previdência social. E no começo, eu até pensei, não, eu respondo, né? Mas quando começaram as primeiras perguntas, eu falei, opa, o negócio é um pouco mais complexo, né? Aí eu pedi socorro para o pessoal da Previdência Social, aí estão aqui, já agradeço desde já a Patrícia e ao Arnaldo, né, que atenderam aí o pedido, que eu fiz através de um conhecido lá do Ministério da Previdência, o Paulo Roberto, e então a gente vai na medida do possível, a gente vai respondendo as perguntas a partir do que a Andréia já colocou aqui,
mas os especialistas aqui, sem dúvida, são o Arnaldo e a Patrícia, né? A área que eles trabalham não podia ter um nome melhor, né? Reconhecimento dos direitos, né? Então, a gente vê como é que a gente pode ter o direito a ter uma previdência social, a ter uma proteção na nossa vida, em momentos em que tem algum problema de acidente de trabalho, nascimento de filhos, enfim, tudo isso está previsto na Previdência Social, mas principalmente a aposentadoria, né? Eu brinco muito com as pessoas que, tirando eu, que sou Highlander, todos os outros vão envelhecer, né? Então, nesse momento, é importante a gente ter uma proteção, e a Previdência Social está aí para isso. Então, obrigado, Patrícia, obrigado, Arnaldo, obrigado, Andréa, pelo convite. Como a Beatriz falou, eu sou presidente da ANAPAR, que é uma associação que cuida de participantes de previdência complementar. Então, naquilo que for possível, eu vou complementando aqui, mas o Arnaldo e a Patrícia estão mais preparados para as respostas. Naquilo que for possível, eu vou dando meus pitacos aqui, tá bom? Obrigado, Beatriz. Obrigado a todos vocês aí pela participação. Boa tarde a todos. Eu sou Patrícia Coutinho, né? Estou como coordenadora geral de reconhecimento de direitos aqui da Diretoria de Benefícios do INSS. E hoje eu e o Arnaldo estamos aqui representando a DIRBEM, né, que é a Diretoria de Benefícios. Nós dois somos da área de reconhecimento de direitos. Tem uma outra área que é a área de cadastro, que não pôde estar aqui conosco. Eles conseguem trazer mais detalhes sobre formas de filiação, inscrição, e aí eu já até peço que se vierem dúvidas mais profundas, né, dúvidas que sejam muito técnicas sobre essa matéria, que a gente proceda também, como a Beatriz falou no começo, e a Andréia, nessas situações, a gente se comprometer a responder depois, porque a gente consegue dar uma visão geral ali da inscrição, do segurado especial, contribuinte individual, a gente vai fazer isso, mas se chegar em um ponto muito técnico, aí eu peço já desculpas, né, a gente não conseguiu reunir, trazer a outra área junto, mas a gente dá essa visão geral e depois, em relação aos benefícios, aí sim eu posso dizer que a gente consegue contribuir bem mais, tá bom? Agradecemos pelo convite e eu nunca tinha participado de uma conversa com coletores, é uma grata satisfação aqui na nossa atividade, a gente se depara muito com novas coisas, né, assim, que é novo para a gente. E fiquei bem feliz, fui pesquisar, fui entender um pouco mais sobre os coletores e é um prazer estar aqui hoje com vocês. Espero que a gente consiga contribuir muito no esclarecimento das dúvidas, tá bom? Muito obrigada, Marcel e Patrícia, pela presença e pela apresentação. Arnaldo, se puder também se apresentar. E aí a gente... Serei bem breve, porque a Patrícia já fez toda a introdução e a apresentação, né? Então, eu sou Arnaldo Prisco e colaboro na coordenação geral de reconhecimento de direitos junto com a Patrícia. Maravilha, muito obrigada mesmo pela presença e pela disposição de apoiar nesse tema que é tão importante. A bola está com vocês para compartilhar o processo geral e aí a gente vai conversando sobre as dúvidas que forem surgindo. A Andréia vai puxar essa parte. Então, começa com a gente, isso? Tá, então vamos lá. Como eu disse, né, a parte da filiação, a gente vai dar uma pincelada, e aí, dentro do que a gente conseguir esclarecer depois, a gente traz, mas pelo que, né, a gente, como eu falei, a gente pesquisou sobre a atividade de vocês, e aí os coletores, eles podem se enquadrar, né, tanto como o segurado especial, o trabalhador rural, que é aquele que atua como subsistência, né, que vai ter direito aos benefícios rurais,
como contribuinte individual, quando ele é afiliado à cooperativa, cooperado, e aí ele também pode, dependendo do âmbito da atuação da cooperativa, ser um trabalhador rural, não um segurado especial, mas um trabalhador rural e que vai ter direito aos benefícios do trabalhador rural, né, que no caso da aposentadoria tem a redução da idade para o homem e para a mulher. E ele pode ser cooperado e trabalhar no âmbito urbano, e ele vai ter direito aos mesmos benefícios, só que não tem a redução da idade no caso da aposentadoria. Arnaldo, você vai me complementando, porque ele disse que trabalha cooperando comigo, mas é ele que é o dono da matéria. Eu estou aqui, ele é o conhecedor. Mas, assim, eu acho que o primeiro passo é vocês entenderem em qual categoria vocês se enquadram. Se vocês se enquadram como segurados especiais, que são aquelas pessoas que trabalham em economia familiar, no modo de subsistência, ou se vocês se enquadram como contribuinte individual, que aí a gente vai ter, como eu falei, o contribuinte individual, que pode ser tanto trabalhador rural como trabalhador urbano. Então, eu acho que para o conhecimento de vocês, para vocês entenderem um pouco mais sobre os benefícios que vocês terão direito, porque o rol é o mesmo, o que vai mudar é a questão de requisito, de comprovação, de idade, isso, mas os benefícios vão ser os mesmos, praticamente, a gente só não vai ter, depois eu falo um pouquinho do tipo de aposentadoria. Então, acho que a primeira questão é essa, é você saber, o segurado especial é aquele que ele trabalha em regime de economia familiar, que a produção ela é voltada para a subsistência, né, ele pode ter venda, sim, do que ele produz, pode ter a renda de artesanato, toda uma caracterização do segurado especial. E a gente vai ter o contribuinte individual, que é trabalhador rural, e aí ele faz jus à aposentadoria com redução de idade, então ele trabalha cooperado numa cooperativa, vinculado à atividade rural, e vai ter o contribuinte individual, que ele é urbano, né, trabalha vinculado a uma cooperativa urbana, ele com fins de atividade urbana, e que ele vai fazer jus ao benefício sem a redução da idade, nesse caso, porque ele não estaria caracterizado como um trabalhador rural. E aí, eu acho que falando mais da aposentadoria, e eu vou pincelar, o Arnaldo me complementa, eu vou pedir para ele, de fato, falar das aposentadorias. Mas a gente hoje, no INSS, né, com a emenda constitucional, a gente só teria uma aposentadoria, né, que é a aposentadoria programada. Só que a gente tem uma aposentadoria urbana, porque a gente continua tendo a aposentadoria do trabalhador rural segurado especial, a aposentadoria da pessoa com deficiência, e a aposentadoria do professor e a aposentadoria especial. Então, não é só uma, não, são várias. São várias. Quando a gente começa a falar uma, mas não são várias. Mas a gente também tem as regras de transição, né? Eu acho que, para o que a gente vai conversar aqui, a gente deve focar na aposentadoria do trabalhador rural, e aí trabalhador rural tanto segurado especial, como trabalhador rural contribuinte individual, que nesse caso a mulher se aposenta com 55 anos, o homem com 60 anos, e eles têm que comprovar 15 anos de atividade rural, né? E dependendo da categoria que ele se enquadre, se ele for segurado especial, a comprovação é por meio de documentos, e aí até ouvi alguém falar em DAP, né, são os documentos que comprovam a atividade rural, e se ele for cooperado, aí tem toda a questão das contribuições da cooperativa. Só um minutinho, gente. Pronto. E a gente vai ter a aposentadoria urbana, né, que hoje a mulher se aposenta com 62 anos e 15 anos de contribuição, e o homem ele se aposenta com 65, e se for pela regra de transição, que eu acho que a regra de transição é quando a pessoa ela iniciou a atividade antes da publicação da emenda. Então, quem iniciou a atividade antes até 13 de novembro de 2019,
entra nessa regra, né? Então, a mulher, ela se aposenta hoje com 62 anos e 15 anos de contribuição, e o homem com 65 e 15 também, né, Arnaldo? Só para a nova, que é 20 anos. São 20 anos. E, Arnaldo, por favor, traga mais detalhes em relação aos benefícios. A aposentadoria rural foi um dos direitos, né, que foram mantidos com a emenda constitucional, né? Então, pelo que a Patrícia está falando, com a emenda constitucional houveram alterações, né, nas regras de aposentadoria, trazendo ali mais exigências, né, inclusive regras de transição para não prejudicar tanto aquele cidadão que estava próximo a adquirir o seu direito, né. Porém, a aposentadoria não, a aposentadoria rural não houve nenhuma alteração, né. Então, no urbano, no caso, houve alteração da idade da mulher de 60 para 62 anos, né. Entretanto, no rural se manteve, né, 55 anos a mulher e 60 anos o homem, né. Além da aposentadoria rural, né, existem outros benefícios também que tem direito, né, no caso, auxílio acidente, auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente, pensão por morte, salário de maternidade, né, a exceção, né, no caso do segurado especial que não recolhe, não contribui, né, não paga facultativamente, né, ou não tem os 15 anos como cooperado contribuindo, né, teria direito a todos os benefícios, exceto a aposentadoria por tempo de contribuição, né. Então, essa seria a exceção, né. Então, voltando à aposentadoria por idade, então, no caso do segurado especial que não contribui, né, além da idade reduzida, ele tem direito ali como a Patrícia falou, a partir do momento que comprova o exercício da atividade por 180 meses, 15 anos, né, ter direito ao recebimento de um valor de um salário mínimo, né. Então, na maioria dos casos, quando é segurado especial rural, né, o benefício ele é concedido no valor do salário mínimo. Há possibilidade de o benefício ser acima? Sim, desde que o segurado especial contribua, né, no valor equivalente à carência exigida, que são 180 meses, né. Como eu falei há pouco, então, no exemplo do cooperado, né, que trabalha 15 anos, 180 meses como cooperado, com a contribuição, comprovada a contribuição, a retenção ali na sua remuneração, ele tem direito ao benefício rural com redução da idade e tem direito também, né, ao benefício calculado, que a gente chama, né. Então, eu faço a média das remunerações para apurar ali o valor da renda mensal inicial, né. Então, no geral, né, são esses os direitos do trabalhador rural, né, fazendo ali uma equiparação também aos direitos urbanos, como a Patrícia inicialmente falou. E aí, o que eu proponho, eu acho que vai tornar o momento mais rico são os questionamentos de vocês, né? Porque aí a gente consegue entender melhor quais são as dúvidas, em que a gente foca. Então, eu acho que o momento é mais oportuno e produtivo para vocês agora trazerem as dúvidas de vocês, o que vocês anotaram aí, já trouxeram pegaram com outras pessoas e para que a gente possa conversar. Patrícia, tem aqui uma pergunta que eu acho que é importante para vários coletores aí, que é da Odília a pergunta, né, que são coletores de comunidades tradicionais, e não tem a documentação da área, né, onde eles coletam, como eles podem ter acesso ao benefício da aposentadoria? Eles não têm a documentação que comprova a terra em que eles fazem a coleta, é isso? Odília, você quer fazer a pergunta? Sim, sim. Por favor. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos. Boa tarde. Sim. Nós moramos e coletamos a nossa área. A nossa área, nosso território é um território vasto de sementes e frutos. Então, a maioria do que nós coletamos é todo lá dentro do nosso território. Nós moramos lá há décadas.
Porém, nós não temos um documento que regulariza nós não fomos regularizados nem pela Intermate, nem pelo INCRA, e nós estamos em litígio com o fazendeiro. Depois de muitos anos, em 2021, apareceu um fazendeiro falando que era dono de lá. Com documento falso. Com matrículas que foram feitas em 2020, 2021, falando que tinha comprado, não sei de quem, que era dono. E nós estamos em litígio até hoje. Inclusive, tem algumas pessoas do nosso território que já estão na idade de acessar o benefício e não conseguiram, devido à falta de documentação que exige. Tem mais de 15 anos no território, porém não tem como comprovar. Tá, eu vou dar uma pincelada aqui, e aí, qualquer maior esclarecimento, como eu disse, a gente questiona a área responsável, tá? Porque essa é um questionamento do cadastro, que acaba que é muito, para o segurado especial, é uma linha muito tênue para vocês, né, a questão de você comprova a atividade já para requerer um benefício, né, então, muitas vezes a gente pensa que é só da nossa área do reconhecimento, mas envolve essa área anterior, que é quem analisa e que faz toda essa questão, a normatização de como a pessoa comprova que exerceu a atividade, né. Então, assim, hoje a gente tem a autodeclaração rural, né, que é um documento em que a pessoa, ela declara o período em que ela atuou, e existem os documentos de início de prova que servem para o INSS conseguir validar essa autodeclaração. Então, a gente tem os documentos, né, como o DAP, como certidão de casamento, em que consta a profissão das pessoas, certidão de nascimento de filhos, documento de vacinação, acompanhamento de pré-natal, que consta a profissão da pessoa. Então, são documentos que a gente chama de início de prova material, que corroborem com o que está sendo declarado. Então, são documentos que trazem, né, venda de produtos, que emite nota fiscal, são documentos em que a pessoa mostra que ela trabalhou numa atividade rural. Então, é um conjunto que ele não é fechado, são vários documentos que a pessoa pode ter. A gente sabe que, tipo, no sul do país, muitas pessoas têm nota fiscal, que comprova venda de produção, né? Então, é um rol de documentos que vai ser avaliado nesse caso. Que a gente saiba, não tem um impedimento a questão da terra, de comprovar onde trabalha. Mas, como eu disse, eu vou pegar esse questionamento e trago para vocês com mais detalhes, se o Arnaldo quiser me complementar, mas até onde a gente sabe, não é exigida a comprovação do lugar onde a pessoa atua. Ela precisa comprovar documentalmente com essa, eu dei um rol exemplificativo, né? Só falei de alguns, mas é qualquer documento que mostre, tem posto de saúde, no caso dos indígenas, tem a própria FUNAI, né? Que demonstra que a pessoa atuou durante o período necessário para a aposentadoria, que são 15 anos, nessa atividade. Então, para a aposentadoria, eu acho que vai pedir uma prova, um documento que mostre o início, e que aí vale, tem que ter pelo menos um no começo e um lá no final. Tem que comprovar os 15 anos de atividade, né? Odília, se você puder colocar ou me mandar um oi, para depois a gente poder fazer uma devolutiva, que essa é uma realidade de vários. E a questão, de fato, é não comprovar onde faz a coleta, né? Na verdade, eu acho que aí a questão é inscrição, né? Na Previdência mesmo. Mas é porque a inscrição na Previdência, nesse caso dela, é feita no ato do requerimento do benefício, né? E aí são os documentos que ela apresenta para provar que exerceu a atividade, né? Para comprovar que exerceu a atividade. E aí, pelo que ela está trazendo, pela falta da comprovação, não da atividade, mas de onde exerce a atividade, eles estão tendo problemas na concessão dos benefícios. É isso, né, Odília? Sim, mais ou menos. Está nesse caminho. Porém, não é tanto nem comprovar onde faz a coleta, mas comprovar que
que nós exercemos esse tipo de atividade para aposentadoria especial, porque a maioria das pessoas aqui no interior não tem o hábito de pegar notas fiscais, então vai ser necessário. Nós vivemos numa área que é de Varjão, que na época do inverno, os meus familiares, até 2021, na época do inverno, dezembro, a gente saía do nosso território e depois, no verão, retornava. Então, assim, para comprovar documentação, quando registrava, tipo os filhos, colocava o endereço de alguém da cidade, não colocava o endereço de lá onde morava. Então, essa prova não tinha. A vacina da zona rural, se cadastrava lá no portinho rural, mas não colocava o endereço de lá, que lá não tem energia, colocava o endereço de algum parente aqui da cidade. Então, assim, tudo isso dificulta com relação à produção de provas. E essa é a nossa dificuldade. Temos uma associação que ainda é bebê, que tem em média de 3 anos e meio, que não consegue comprovar os 15 anos. Entendi. Então, realmente, é mais voltado para a questão da comprovação, né, através de documentos. Passa a situação, Odília, a gente vai pegar mais elementos com a área responsável, tá? E a gente dá uma devolutiva, mas é isso, é tentar, pelo menos a gente tenta, né? São, às vezes, documentos que a gente acha que eles não vão valer, que eles não vão servir como prova, mas uma certidão de casamento lá atrás, em que tem a profissão de você, do marido, como agricultor, né, como extrativista, isso ajuda. Às vezes uma ficha do posto médico, que tem a profissão de vocês, documento na escola dos filhos, entendeu? Que mostre que tem a profissão dos pais. Então, às vezes, são documentos que vocês acham que naquele momento não vai ter um valor probatório, mas que para a gente, você juntando essas coisas, a gente consegue, sim, dar consegue, como a gente chama de homologar, né, que a gente consegue, fica comprovado para a gente, juntando todos esses documentos, às vezes é um crediário que faz numa loja, é uma coisa que você compra em algum lugar que tem a sua profissão ali, juntando todos esses elementos, a gente consegue materializar isso e dizer, não, de fato, essa pessoa aqui comprova que ela trabalhou em uma atividade rural como segurado especial, tá? Então, não é só documento mais formal, como nota fiscal, são esses outros documentos que você faz, né, em cadastro, em rede de atendimento médico, escola, tudo isso pode ajudar, entendeu? André, você está sem... André, está fechado seu microfone. Odília, se você puder colocar o seu contato ou enviar para mim pelo WhatsApp, aí depois a gente te coloca em contato com a Patrícia, tá bom? Eu estou recebendo aqui já perguntas pelo WhatsApp, tem uma outra que também é a realidade de vários dos coletores. Quando um coletor, que é agricultor familiar, emite notas fiscais como MEI, ao desempenhar as funções de coletor, né, de venda de sementes, isso pode prejudicar sua aposentadoria como segurado especial? Está fechado, Patrícia. Você pode, por favor, repetir o início para mim? Quando um coletor, que é agricultor familiar, emite notas fiscais como MEI, na atividade de coleta de sementes, ele pode ser prejudicado na hora de se aposentar como segurado especial? Que aí, pelo jeito, são duas coisas, né? O agricultor familiar é uma coisa, segurado especial é outra coisa, enfim, e MEI é outra coisa. Quando ele é microempreendedor individual, ele deixa de ser, né, o segurado especial. E aí ele tem que comprovar que retornou para a atividade de subsistência como segurado especial. Então, não é que vá prejudicar, mas ele vai ter que comprovar que voltou e aí vai ter que ter os 15 anos dessa atividade, entendeu?
porque existiu uma quebra no período dele de atividade. Natana está contemplada? Foi a Natana quem fez essa pergunta. Sim, é porque às vezes a nota fiscal é também assim, de diária, que precisa fazer em alguma atividade relacionada à semente, e tem sido comum demandar essa demanda de nota fiscal pelo MEI. Mas ao mesmo tempo que é isso, são agricultores que eu acho que se enquadrariam como segurados especiais, né? Então é bom a gente saber, porque aí nesse caso não vale a pena você quebrar essa linha do tempo para emitir uma nota de uma diária, para abrir um e-mail, para emitir uma nota, né? Você quebra toda a linha do tempo, então talvez a recomendação tem que ser outra, né? Ou prestar, por exemplo, serviço como diária relacionada à semente, que não seja MEI, né? Talvez tenha que fazer eu acho que é mais um ponto que é importante encaminhar para a gente fazer uma resposta fundamentada e formal, né? Porque dependendo da atividade que seja exercida no âmbito rural, mesmo o MEI acaba não descaracterizando como segurado especial, né? Então, a esse detalhamento aí a gente traz para vocês em relação à industrialização, comercialização e prestação de serviço voltada ali ao âmbito rural, né? Então, existem algumas exceções, sim, para o MEI, né? A Patrícia trouxe o MEI no modo geral, porque o MEI é bem amplo, né? Agora, em relação à descaracterização da atividade de segurado especial, existe, sim, situações que é possível manter ali e não tirar o direito rural, tá? Então, descreve essa questão aí para a gente também conseguir fazer uma resposta mais fundamentada e com mais orientações. Então, seria mais o KNAI, né, assim, dependendo, porque tem KNAI de reflorestamento, por exemplo, que pode ser de área de reflorestamento, que você faz um mutirão e faz. Então, vai depender do KNAI, né? Que bom saber, então. Sim, depende da atividade, depende da renda bruta no ano, enfim, existem várias regrinhas, né, que aí eles conseguem explicar melhor, tá? André, antes de passar para a próxima pergunta, primeiro, como eu tinha avisado para você, eu vou precisar sair antes, né, mas o Arnaldo vai ficar conosco, e eu estou percebendo que grande parte das dúvidas, ela vai estar relacionada com o cadastro. Então, eu já até faço a proposta de a nossa devolutiva ser num próximo encontro com essa área, porque aí eles trariam já a resposta, conversariam com vocês, a gente continua aqui hoje com vocês, o Arnaldo continua, mas é que, como eu estou percebendo que muita coisa é vinculada à comprovação da atividade, e o que exclui ou não a pessoa, descaracteriza ou não a pessoa como segurado especial, eu acho que seria muito bom que a devolutiva viesse num outro momento, pelo que eu percebi, vocês fazem encontros mensais, né, com a equipe responsável, porque eles vão trazer informações bem mais ricas nesse âmbito, né? Porque, como eu falei, a gente consegue falar muito para vocês dos benefícios, do direito ao benefício, mas em relação à comprovação da atividade, tem muitas nuances, muitas coisas que a gente não vai conseguir trazer com tanta riqueza de detalhes. Então, eu faço essa proposta, não sei se é possível, a Andréia e os demais que estão organizando, se não for, a gente vai, como o Arnaldo falou, como eu falei, a gente vai dar devolutiva sim para vocês, mas fica a proposta disso ocorrer também no encontro que vocês vão poder contar com a presença da equipe de cadastro para ajudar também. Patrícia, você fica à vontade, você já tinha me falado que tem um bebê. Esse espaço aqui, os temas são selecionados pelo público, né? E eu acredito que sim, que todo mundo vai querer continuar, e aí, então, a gente aciona você de novo. Eu queria só completar, não sei se você, se quiser sair agora, aí a gente... Eu preciso, de fato, tá? Mas o Arnaldo, ele fica aqui, como eu falei, tecnicamente ele conhece muito mais que eu.
Tá? Agradeço a todos, peço desculpa por ter que sair, mas é que eu tenho um bebê pequeno em casa, aí eu tenho que correr agora, tá? Não, muito obrigada. E a gente se fala, André, porque se todo mundo aceitar, eu acho que vai ser um momento bem interessante mesmo, tá? Tchau, boa Obrigada, noite. Patrícia. Bom Muito descanso. obrigada, Patrícia. Daí, antes de passar de novo para você seguir nas perguntas, Lindava, eu estou vendo que você está com a mão levantada, eu ia só pedir, se possível, você ou trazer no chat ou mandar a mensagem para a Andréia, exatamente porque ela está organizando para as perguntas serem feitas no que mais puder ser aproveitado pelo máximo de pessoas. Então, se puder mandar ou um áudio ou uma mensagem aqui no chat ou para ela, vai ser ótimo. Déia, está com você. Aqui. Sobre, que é outra pergunta que eu acredito que contempla várias pessoas, sobre a aposentadoria indígena, povos tradicionais aí, né, e auxílio maternidade também. Como funciona? Se isso tem relação, né, com a previdência aí? Assim, segurado especial, ele compõe, assim, para ser segurado especial, né, o rol de atividades, ele é bem grande, né, então tem as atividades, né, que vocês estão representando aqui nessa reunião, tem um lavrador, né, tem o pescador artesanal, né, e tem o indígena. O indígena, não basta ser indígena, é o indígena que exerce atividade de segurado especial, né, então, no âmbito ali da localidade dele não urbana, né, que ele mora, né, e ali para subsistência, né, exerce ali as atividades rurais que se caracterizam como segurado especial. A diferença entre o indígena e os demais segurados é que, como eles têm ali o apoio e a proteção da FUNAI, que é uma autarquia federal, né, fica na responsabilidade da FUNAI a comprovação do exercício da atividade. Então, por meio de documentos que existam, né, porventura existam, né, catalogados lá, informações catalogadas nos registros da FUNAI, eles emitem uma certidão, e essa certidão é utilizada para fins de comprovação do exercício da atividade, né? Isso serve tanto para a mulher quanto para o homem. No caso da maternidade, existem alguns fatos geradores, mas no caso do indígena, o principal é parto, né? Então, no caso, obviamente, está falando de pessoas do sexo feminino, né? Basta comprovar o exercício de atividade por 10 meses, né? 10 meses próximo ao fato gerador, né? Então, o que é o fato gerador? O nascimento da criança, né? Então, comprovou o nascimento da criança, que é através da certidão de nascimento, né? Junto com a certidão da FUNAI, uma vez sendo indígena em região que não é urbana e exerce atividade de segurado especial, ela tem direito ao salário maternidade no valor de um salário mínimo. Ronaldo, está contemplado? Foi o Ronaldo quem fez essa pergunta. Acho que o Ronaldo... Sim, entendi. Tranquilo. Muito obrigado aí pela resposta aí. É porque ele tem que comprovar também que mora na aldeia e também que a pessoa não tenha nada no nome, não pode ter nada no nome, nem uma casa no nome, e tem que morar na aldeia? É isso? Vamos lá. Assim, não basta, isso não somente para indígena, né, mas todo segurado especial, não basta comprovar o exercício da atividade de segurado especial, né, não pode ter nada que descaracterize essa atividade. Então, se exerce alguma atividade que seja considerada como urbana, né, então isso descaracteriza a atividade de segurado especial. Existem algumas exceções, alguns limites, né, a atividade urbana concomitante com a segurado especial pode ter um limite de até 120 dias no ano, né, se não ultrapassar isso, manter ali a condição de segurado especial. Então, as questões que descaracterizam não são posses, tá? Mas sim atividades que venham a descaracterizar a atividade de segurado especial. Então, o fato de ter uma casa em algum lugar, isso não, inicialmente não descaracterizaria,
né? A questão é que a FUNAI, ela vai declarar a etnia da pessoa, se é a aldeia que ela mora, né? Se é indígena ou não, se exerce atividade segurada especial ou não. Então, com base nessas informações, é caracterizada a atividade. Arnaldo, Ok, obrigado. Desculpa, Ronaldo. Não vi que você Obrigado, tinha... viu? Arnaldo, a gente falou aí especificamente sobre os indígenas. Como é a cobertura da Previdência para os outros povos tradicionais? Você pode dar um Quilombolas, exemplo? quilombolas, geraizeiros, né, que a gente tem aí uma lista enorme de povos tradicionais. Eles têm algum tipo de proteção semelhante à dos indígenas? Eu pergunto isso porque vários coletores também vivem essa realidade. Uhum. Os direitos são os mesmos. O que diferencia é a forma de comprovação do exercício da atividade, né? Eu não tenho conhecimento sobre a forma que o quilombola ele comprova. Eu sei que existe algumas particularidades, sim, mas eu não tenho esse conhecimento. Entretanto, em relação aos direitos, eles são os mesmos, né? Quilombola, indígena, pescador artesanal, extrativista, são todos segurado especial. E os direitos do segurado especial, tá? Gente, bom, agora, existe algum percentual de contribuição para um cooperado que um dia atuou em outra atividade, como servidor público ou atividade que não seja do campo, um percentual de contribuição, né? Com que percentual Sim, ele sim. contribui? O cooperado, né, como ele tem ali a assistência da cooperativa, né, o responsável por fazer a contribuição é a cooperativa. E como que ela faz isso? Por meio da retenção de uma alíquota de um valor da remuneração pela prestação de serviço naquele mês, né? Então, dependendo do valor que recebeu, a alíquota será a mesma. Então, a cooperado, seja servidor público antes, depois, ou até tendo uma atividade urbana concomitante, se ele é cooperado, a atividade rural ou urbana, a contribuição é uma alíquota de 11%. Né? Então, é uma alíquota, ela é fixa, né, para todo o cooperado. Arnaldo, você poderia explicar para o pessoal o que é essa retenção? Retenção é assim, eu presto o serviço para a cooperativa, numa competência no mês, né? Então, nós estamos em janeiro, estou terminando o mês de janeiro, prestei o serviço, eu tenho um valor para receber, que a gente chama de remuneração. Desse valor, vou chutar um valor fácil de fazer o cálculo aqui rapidamente, R$1.000, né? A cooperativa vai reter 11%, ou seja, R$110, ela retém para poder passar para a Receita Federal, que é a efetivação da contribuição, né? Então, a pessoa que teria direito à remuneração de R$1.000 vai receber ali R$990, porque houve a retenção da contribuição previdenciária na alíquota de 11%. É parecido com o que ocorre com o empregado, né? Então, o empregado também, quando ele presta serviço para a empresa, ele tem a remuneração, só que quando ele vai pegar lá o demonstrativo de pagamento, tem lá um descontinho da contribuição social, né? Então, é a mesma lógica. E quando se trata de venda, quando o relacionamento é de venda, que deve ser o caso de vários daqui. A alíquota de venda, né, aí é independente da cooperativa, né? Estou entendendo isso, né? Existe uma alíquota, né, que é uma alíquota reduzida, e conforme a relação de compra e venda, a responsabilidade é do trabalhador contribuir, né? Tem um valor ali de cerca de 2,6, eu não sei a alíquota corretamente, tá? E aí vocês podem colocar nas questões que vão passar para nós, que a gente dá um retorno claramente, né? Mas, assim, toda produção que há uma comercialização de compra e venda, né?
o segurado especial, né, por lei, ele tem a obrigação ali de contribuir um valor sobre a produção. Só que isso é uma obrigação pela relação de comércio, né? Não está diretamente ligado com a contribuição do cooperado dos 11% que eu expliquei, ou a contribuição do segurado especial que contribui facultativamente, né? Porém, aquele que faz esse tipo de contribuição é um tipo de comprovação, né, do exercício da atividade, para que lá no futuro, quando tiver a idade para se aposentar, né, ele tenha ali que comercializou e que contribuiu, e é um tipo de prova que a gente considera para reconhecer ali a atividade. Então, uma pergunta já emendando. E a nota de pessoa física emitida pela prefeitura? Imagina nessa relação de atividade, cooperado ou associado, o coletor, no caso, né, exerce atividade no campo e emite nota fiscal como pessoa física, emite pela prefeitura, aquelas notas da prefeitura. Isso descaracteriza como segurado especial? Assim, a gente vai passar a reunião toda frustrando vocês, né? Esse é o nível de conhecimento mais aprofundado que a gente precisa da presença dos colegas da área de comprovação de atividade, tá? Bom, por enquanto o que chegou aqui é isso. Alguém tem alguma pergunta que seja de interesse coletivo? Que já não tenha sido contemplada? A idade da aposentadoria do rural e do urbano mudou, alterou, tá a mesma coisa? A aposentadoria rural, ela não teve alteração, nem na idade, nem na carência, e nem na forma de cálculo do benefício, né? Então, para o trabalhador rural, mantém a idade de 55 anos para a mulher e 60 anos para o homem. No caso da aposentadoria urbana, né, houve uma alteração, né? O homem manteve 65 anos e a mulher aumentou de 60 para 62 anos de idade, tá? Arnaldo, qual a diferença de aposentadoria como produtor rural e trabalhador rural? Depende se ele conseguiu comprovar contribuição ou não. Sim. Se ambos o produtor, o produtor e? Produtor rural e trabalhador rural. Ambos podem comprovar por meio de documentação independente de contribuição. Ambos podem comprovar os 15 anos, os 180 meses, comprovar o exercício da atividade, né? E ambos são caracterizados como segurado especial. Sendo segurado especial, né, ele não há necessidade de ele comprovar a contribuição pessoal, individual, né? Então, por meio da comprovação do exercício da atividade, eles têm o direito. Então, o direito é o mesmo, tá? A sua forma de comprovação da atividade, que para eles será diferente, porque as atividades são diferentes. Entretanto, ambos são segurados especiais. O valor da aposentadoria é o mesmo? O valor do benefício é o mesmo? Se não for contributivo, sim, salário mínimo. Mas quando tem contribuição? Aí a média depende do valor que ele contribuiu. São esses 2,6% que você falou, né? Não. Aí é uma outra contribuição, que é o que a gente chama de segurado especial, que contribui facultativamente, né? Então, independente da obrigação dos 2, alguma coisa da produção que ele tem que contribuir, para ele ter almejar uma aposentadoria acima do valor do salário mínimo, ele tem que fazer o recolhimento todo mês, né? Ou no mês que exerceu a atividade, né? Como segurado especial que recolhe facultativamente, tá? Aí ele tem que fazer uma inscrição para contribuição complementar, alguma coisa. Como ele faz isso? Não é complementar, né? Existem os canais de atendimento do INSS, tem o meu INSS, tem o site do INSS, onde ele consegue ali as informações de como efetivar a inscrição. Normalmente, através da primeira contribuição em dia, já é validada aquela contribuição sem a necessidade de uma formalização, né, da inscrição.
né? Basta ele começar a contribuir no código correto, e aí esse código é importante buscar essa informação, e pode colocar também nas perguntas que a gente traz ali, dá o retorno, né? Para poder orientar passo a passo de como faz para fazer a opção, né? Inscrição para recolher facultativamente. E lembrando que quem recolhe, quem faz essa contribuição individual, repito, que não se confunde com a contribuição da produção, né, além dos, tem direito aos benefícios rurais e ainda a aposentadoria por tempo de contribuição, né, que normalmente o trabalhador rural que não contribui, ele tem direito a todos os benefícios, exceto a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, aí já vem uma pergunta. Pergunta da Milene, que é a responsável por esse espaço aqui. Seria possível criar a categoria de coletor de sementes? É segurado especial. Né? Aí, assim, dependendo da caracterização, né? E aí, pelo que eu li, né? E o entendimento da área de comprovação de atividade aqui da Diretoria de Benefícios, né? Há situações que é segurado especial e há situações que é contribuinte individual, né? E aí eles poderiam esmiuçar melhor, né, essa questão aí para poder trazer uma resposta mais adequada para vocês, tá? Mas quando ele é considerado segurado especial, aplica essa mesma regra. Milene, você quer complementar sua pergunta? Oi, gente, boa tarde. Estou aqui com as crianças, meio difícil de falar. Obrigada, Arnaldo, pela presença, pela participação. Então, é porque a minha mãe, ela trabalhou por muitos anos de carteira assinada na cidade, normal. Mas tem mais de 10 anos que ela trabalha exclusivamente com a coleta de sementes. E ela não contribui, ela não paga o INSS. Então, a minha dúvida é se ela entraria nesse segurado especial que fala, ou qual categoria ela entraria, né? Porque ela já teve carteira assinada, a gente mora na cidade, mas ela exerce essa atividade de coleta de sementes há mais de 10 anos. E assim é a realidade de vários outros coletores aqui da rede aqui na cidade que eu moro, né? Então, como ficaria isso? Além de ser uma questão pessoal, você falou que é a do coletivo ainda. Então, é importante conseguir descrever essa situação para a gente conseguir esclarecer, né, em quais situações o coletor é considerado segurado especial, ou seja, atividade rural, e quais as situações que o coletor ele é uma atividade urbana, né, para poder trazer uma melhor informação para vocês, tá? Arnaldo, essa realidade que a Milene está descrevendo agora é de vários coletores, né? Uhum. Então, e a maioria é urbano, né, Milene? A rede ela tem coletores indígenas, da agricultura familiar, e tem essa parte que é de gente que mora na cidade mesmo, né? Tem até servidor, que é coletor de sementes, mas a minha mãe, por exemplo, a atividade dela é só coleta de sementes. E aí o que eles fazem, às vezes, Arnaldo, é pedir para... A Claudinha pode falar melhor, que ela trabalha com os grupos da Rede Semente Xingu, é pedir uma declaração para a diretoria dizendo que eles são coletores, né? Isso, de fato, tem algum peso, uma validade, uma declaração, ou não? Normalmente não, né? O que pesa são documentos contemporâneos, ou seja, que foram emitidos à época do exercício da atividade, né? Eu quero me aposentar agora, peço uma declaração, isso não vai surtir muito efeito, né? Mas existe a possibilidade do coletor ser rural e ser urbano. Se ele é urbano, não vai ter direito aos benefícios rurais, e o urbano ele precisa contribuir, né? Mas aí, como que define se é urbano ou se é rural, a gente vai precisar da ajuda dos colegas aqui da Diretoria de Benefícios. Arnaldo, aí no caso dos coletores, que a gente começou a cadastrar mesmo no Renazem, né, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
E aí, desde 2017, eu acho, 2017 em diante que a gente... Aí, só que esse documento que eles recebem do mapa, que ele é coletor de semente, ele tem um número, né, um número de Renasem. E aí, antes ele tinha validade de 3 anos, agora já aumentou. Daí você tem que renovar. Então, a cada, tipo assim, a cada 3 anos a gente tinha que renovar. Agora, acho que vale por 5. E aí, a gente tem feito isso também, porque aí a gente tem vários documentos, né, tipo, lista de presença, o cadastro no banco de dados, tem várias coisas, assim, que, né, no banco de dados tem as entregas deles, né, o balanço das entregas deles, né, como coletor, mas como o pessoal já falaram, como é uma questão, antes nem tinha, assim, muito essa categoria, né, aí de mais de 10 anos para cá que começou a se pensar sobre isso, né, mas até o nosso contador também, né, que um advogado pediu para que a coletora pedisse para a rede, só que o advogado estava falando como se essa pessoa, esse coletor, trabalhasse para a rede, e não é essa a questão, né, que eles são coletores, a rede são eles, então a associação, eles são associados, né, e aí tem essa questão também em relação aos coletores, né, de várias redes, né, que é esse cadastro, tem gente que está cadastrada desde 2007, né, assim, nessa planilha, tudo com as documentação, essas coisas, e as entregas, os pagamentos dessas sementes, né. É uma informação importante na próxima reunião trazer, né? Porque, assim, nós temos algumas bases governamentais, né? O que é isso? São órgãos públicos que possuem ali informações do exercício da atividade rural e eles passam, né, periodicamente essas informações para nós, né? E quando a gente tem acesso a essa informação, muitas vezes não há necessidade de apresentar nenhum documento para o INSS, né? Então, é uma situação que, por exemplo, eu não sei se nós temos na nossa base governamental, né? Considerando que tem ali a intermediação do mapa, né? Pode ser que tenhamos, né? Então, é um bom ponto para trazer na próxima reunião, tá, Cláudia? Inclusive, mudou, na verdade, hoje, assim, do ano passado, não, 2025, né, em 2024, em 2023 tinha um papel, que era um cadastro, anexo 5, que a gente mandava direto no sistema SEI, que eles assinavam, que era um requerimento para ser coletor de semente. Agora, não. A gente entra no site, no mesmo site do mapa, faz o requerimento de coletor, aí lá se ele é coletor de sementes florestais, ou se ele é produtor de muda, também ainda tem isso, né, que você pode colocar os dois, só um, e aí depois desse que as pessoas, a gente manda, eles assinam, aí a gente insere no sistema do SEI, né, que é da rede, aí eles emitem o certificado de coletor com o número e validade, né, talvez isso, aí lá diz que ele é coletor de semente, está cadastrado no mapa e vale por 5 anos, assim, talvez isso possa ser um documento, né, a gente pode mandar também para vocês avaliarem, né? Sim, mas o importante é assim, a questão, as expectativas, né? Não basta ser coletor que terá direito aos direitos do trabalhador rural, né? Então, a definição da atividade, se era rural ou urbana, isso será primordial para verificar ali o direito e quais direitos tem ou não, tá? Arnaldo, mas aí a gente volta, eu peço até desculpa para quem está com a mão levantada, mas aí a gente volta na pergunta da Milene, né? A categoria, como a gente cria a categoria do coletor, porque assim, a gente tem coletor urbano e rural, né? Mas é coletor. Então, no caso, o coletor urbano não seria considerado como segurado especial? Não, porque não é rural, é urbano. É só por uma questão de localização, mesmo a atividade sendo... Do exercício da atividade, exatamente.
né? O indígena que mora no centro da cidade, ele não tem direito, porque ele mora no centro da cidade, não é uma região rural, é uma região urbana, tá? Então, não é a categoria no exercício da atividade em si, né? Mas o que caracteriza como segurado especial, né? As categorias de segurados da Previdência Social, né? Então, segurado especial, contribuinte individual ou empregado rural, ambos da atividade rural, ok. Se for urbano, é outro direito. Então, aí, emendando a pergunta dela, que veio junto, mas desculpa, gente, só para completar o assunto. Quem cria essas categorias? A lei. A lei. Então, mas assim, a lei quem? Essa é uma... É o Congresso, né? É o Congresso Nacional. É claro que o presidente pode editar medida provisória, tudo, né? Mas caracterizar o urbano como rural, ele descaracteriza totalmente, vai até contra a Constituição, talvez. Então, é uma coisa muito difícil. Mas eu acho que vale a tentativa, né? Sempre é válida a tentativa. Eu faço essa pergunta, às vezes pensando por mais uma nota técnica, né? Porque esse serviço da coleta de sementes é algo novo e que tem muitos entraves, desde você como comercializar, que é um monte de burocracia, e até a questão de aposentar. Tipo, a minha mãe só mora na cidade, mas o que ela exerce é um trabalho que comunidades tradicionais também fazem, né? Então, eu acho que é mais uma coisa para o Redário se juntar e tentar fazer algum movimento, né? Em vez de só aceitar. Igual a gente já tem feito questão de tributação, de entraves para comercialização, até questão de não poder mandar semente para outro lugar, assim. Então, é mais uma coisa, então, para a gente lutar. Se é coletor de semente, não estou falando que está errado, mas, tipo, se é coletor de semente na cidade ou no campo, ele está exercendo atividade, né? Então, eu acho que é mais uma coisa para o Redário se articular para tentar fazer alguma coisa. Não estou aqui para desacreditá-los, né? Eu acho que tem que tentar e vocês têm que defender a categoria, tá certo, né? Mas só dar um outro exemplo, né? Se uma pessoa que dirige um trator na cidade, trator na fazenda, são atividades diferentes. Uma é rural, outra urbana, né? Então, assim, a lei, ela traz essa especificação e faz essa diferenciação. Mas, repito, eu acho que na próxima reunião, ou através de questionamentos para encaminhar para nós, acredito que a área vai poder trazer mais elementos para tentar esclarecer para vocês, ou até, se for o caso, direcionar aí a possibilidade de a busca aí de algum direito, né, nesse sentido aí da categoria, tá? Obrigada, Arnaldo. Obrigada pelas perguntas. A gente tem 2 pessoas na fila, que são a Odília e o Marcel. A gente tem 20 minutos ainda. E antes de passar a palavra para eles, eu só ia perguntar se a Lindalva, que tinha levantado a mão antes, quer falar, trazer a sua pergunta. Senão, daí passo para a Odília trazer a sua e para o Marcel comentar. Lindalva, você está por aí? Quer ainda falar ou perguntar? Bom, então, Odília, por favor. Nós temos o seu Jurandir que está comigo, e ele gostaria de fazer a pergunta. Eu levantei a mão para ele fazer a pergunta, porque ele foi dar entrada na aposentadoria dele e foi negado pelo INSS. E aí, ele vai explicar direitinho. Na verdade, ele foi levar a documentação e não protocolou. E aí ele vai explicar com mais riqueza de detalhes para o Arnaldo, para ele poder nos explicar, para ver o que a gente pode fazer para organizar mais documentação para homologar a aposentadoria dele. Lá tem 25 anos, nós moramos lá, né? Aí eu peguei ações, quando vai que eu já disse, eu pago o INSS era 155, aumentou o salário, foi para 166 agora. E tem gente que paga 60, aí que eu quero ver como é que é.
pago esse valor, a minha aposentadoria minha é o mesmo valor do meu salário mínimo ou é mais? E como é que faz para aposentar? E como é que faz para me aposentar? Eu levei a nota fiscal, eu moro lá, faço compra no mercado, posto de gasolina, que a gente vai para lá e para cá. E a moça disse que não é aprovado. Ele trabalha como coletor de sementes e também trabalha como pedreiro. Ele paga o INSS como pedreiro. E ele levou mais, ele tem 32 anos que paga INSS como pedreiro, individual. E ele levou a documentação também de comunidade tradicional, de coletor, que mora do campo, mora na zona rural, para fazer a complementação de uma aposentadoria para finalizar os anos. Odília, tá, eu não sei se é o caso, porque é um caso individual que já foi encaminhado, talvez fosse o caso de encaminhar para o Arnaldo, não sei, será? O que você acha? Que aí a gente passa para ele e vocês conversam depois diretamente o caso, né? Sim, pode ser sim. Porque é um Pode? caso individual, eles querem ouvir mais dos coletivos, né? Depois Tranquilamente. depois eu te chamo no WhatsApp, aí você passa direitinho e eu encaminho para o Arnaldo para vocês possam conversar. A gente passa o caso do seu Jurandir de forma individual. Obrigada. Obrigada. Marcel, por favor. Bem, vamos lá, obrigado, Beatriz. Eu queria mais uma parte no tema que a gente estava discutindo antes, né? Logicamente, o Arnaldo e a Patrícia, eles estão falando aqui com base na legislação que existe hoje e que eles, como trabalhadores públicos, né, funcionários públicos, têm que atender a essa legislação. Como a Milene disse, essa atividade do coletor de sementes é uma atividade relativamente nova, né, organizada. Então, na verdade, a gente teria que, aí, junto ao Redário, junto com algumas organizações, buscar na legislação, alterar a legislação, no sentido de caracterizar, né, o perfil do coletor, né, como que ele se dá. Porque dessa forma a gente conseguiria, por exemplo, sair dessa confusão que é urbano ou é rural, né? Então, assim, a coleta de sementes, ela se dá de que forma? Enfim, a gente teria que procurar na Câmara dos Deputados, discutir, até posso, no que for possível, trabalhar isso, converso com a Andréia depois, com a Milene, para a gente tentar organizar, porque isso vai dar respaldo para quem trabalha na área para poder seguir uma legislação, né? Logicamente que não é fácil assim, a gente chega lá, apresenta um projeto de lei e resolveu, não. Tem toda uma articulação, a gente tem que fazer uma série de conversas, mostrar como é que é o serviço, isso tem uma tramitação na Câmara dos Deputados, mas eu acho que é uma bandeira importante de o Redário defender, para a gente caracterizar o perfil do que é um coletor, e aí a gente vê se ele se enquadra como um trabalhador rural, e aí ter a situação do dependente especial, né? Eu acho que esse é o importante nesse momento. Então, era mais para a gente tentar encaminhar isso, André e Beatriz, para a gente buscar, de alguma forma, já pensar em como trabalhar isso para o futuro, tá bom? Me coloco à disposição. Muito obrigada, Marcel. Bem importante poder contar com você nesses próximos passos. Temos o Fagner e a Deia levantou a mão também. A gente tem mais 15 minutinhos. Fagner, se você tiver alguma dúvida pensando nisso, né, nas perspectivas do coletivo, por favor, compartilhe. Boa tarde. Estão me escutando? Sim. Então, não é uma dúvida, é uma situação que a gente teve com um dos nossos cooperados aqui, em que ele deu a entrada para aposentadoria e não foi aceito. E aí ele recorreu à cooperativa para a gente juntar toda a documentação dele, porque aqui a gente trabalha com plantio de muda, né, viveiro, coleta de sementes.
Então, a cooperativa, ela juntou toda a documentação referente às mudas que ele entregou, o plantio, as sementes, né? E para todos os cooperados a gente faz esse recibo, faz tudo certinho. E a cooperativa juntou toda essa documentação desde 2010 que ele tinha aqui na cooperativa, e junto também com o histórico dele de produtor rural. E aí ele deu a entrada novamente e acabou conseguindo a aposentadoria, né, com o apoio da cooperativa, que a gente conseguiu juntar toda essa documentação para ele. Então foi assim, mais esse cenário que eu quero passar para vocês, né, de como a gente conduziu essa situação. Obrigada, Fagner. Acho que é bem importante também de um relato que pode apoiar outras situações da cooperativa e associação também, apoiar no levantamento dos documentos, né? Ideia? Só para comentar que essa situação que o Marcel falou, já ocorreu uma mobilização parecida e deu certo, que foi a história da DAP de alguns produtores urbanos, né? Então, já tem um precedente aí que eu acho que dá para ajudar bastante. Tem uma última pergunta aqui, não sei se dá tempo, alguém ainda quer comentar alguma coisa. É uma continuação de um assunto lá atrás, mas se alguém ainda quiser comentar alguma coisa, tem espaço aí. Posso fazer? Quando existe a atividade com RPA como comprovante, desenquadra ao desenquadramento da aposentadoria especial? Quando o coletor emite RPA? Até onde eu me lembro, né, o RPA, ela é a atividade que o contribuinte individual, né, que a gente chamava de autônomo, exerce, né? E atualmente, desde 2003, quando a pessoa é contribuinte individual e presta serviço, o responsável pela contribuição e retenção, como eu havia explicado anteriormente, é o tomador de serviço, né? Então, da mesma forma que a cooperativa, quem está pagando aquela prestação de serviço, ele é responsável. Então, não basta RPA para comprovar o exercício da atividade. Entretanto, atualmente, quem tem RPA pode ser urbano ou rural, né? E se ele exerce uma atividade de segurado especial, mais uma atividade de autônomo, né? Essa atividade contributiva autônomo, que muito provavelmente é urbana, ela descaracteriza de segurado especial, né? Então, tem que avaliar cada caso, né, para a gente verificar como que é. Não tem como falar se RPA vai descaracterizar ou não, né? Depende do exercício da atividade da pessoa. Quem fez a pergunta foi a Débora, da Rede de Sementes do Portal da Amazônia. Débora, você quer complementar ou está respondido? Está respondido. Agora é com você, acho, Bia. Gente, a gente tem mais 10 minutinhos. Perguntar se mais alguém tem comentários e dúvidas, aproveitar a presença do Arnaldo e do Marcel ainda. Então, Mi, pode falar. Só compartilhar com vocês a experiência também do meu pai, que ele é coletor de sementes, ele mora na cidade, mas também foi muito tempo pescador, né? E para ele aposentar, o advogado pegou a certidão de nascimento dos filhos, minha, do meu irmão, que aí lá tem a profissão do pai, né? Aí colocou como lavrador, que antigamente todo mundo colocava isso, né? Aí ele conseguiu aposentar junto com algumas notas de pesca, né? Então, é igual a Patrícia estava falando, né? Outros documentos que também podem comprovar. Mas acho que essa é mais uma bandeira que a gente vai ter que começar a levantar, né? E um assunto muito pertinente. E vamos conversar, Arnaldo, Marcel, para ver se a gente ainda, aí esse semestre, a gente torna a falar desse assunto, que ele é muito pertinente. Como vocês podem ver, tem muitas dúvidas práticas, né?
do dia a dia mesmo. Mas queria agradecer a Arnaldo, Marcel, a Patrícia também que já saiu, e a Andrea, Bia, por estar aí puxando. Eu tô de férias, gente, por isso que hoje eu não tô aí puxando com vocês, mas tô aqui participando porque esse assunto é muito interessante. Boa, Mi, obrigada. Natana? Eu acho que essa última pergunta da Débora, a Lara também fez, eu também. Eu acho que todo mundo das redes fica muito preocupado em desenquadrar alguém quando a gente, por exemplo, faz uma atividade e tem uma diária de cozinheira, e a gente tem a possibilidade de fazer essa diária e precisa de uma nota fiscal, pode ser MEI, pode ser da prefeitura, pode ser RPA. Quando você vai fazer um plantio, e você pode chamar coletor, que é agricultor também, e a gente sempre precisa de uma nota, sabe? E somos, nesses casos, associações ou cooperativas, a minha especialmente associação, a rede é uma associação, e a gente trabalha também com o segurado especial, né, pelo que eu entendi, e a gente fica sempre muito preocupado de desenquadrar alguém, às vezes por causa de uma nota, ou talvez de mais notas, tem algumas pessoas que sempre fazem diária na cozinha e que são ótimas, e aí, talvez para essa devolutiva, não sei, Arnaldo, ia ser legal entender, assim, essas nuances do desenquadramento e se a gente teria uma opção, porque também é uma renda que é super importante para essas comunidades, que ela é super eventual, muitas vezes eventual, mas que não pode também atrapalhar a contagem do tempo, né? Porque, imagina, nossa, que prejuízo, dá até uma dor no coração pensar que isso pode acontecer, porque alguém fez 6 diárias no ano numa cozinha, num evento de uma capacitação, que a gente sempre contrata cozinheira. E eu fico assim, então, mas então se não, qual que é a nossa opção, sabe? Ou, enfim, às vezes a gente faz uma contratação temporária na casa de sementes de um mês, e precisa de coletor, que é agricultor. Então, tem essas nuances, assim, do nosso trabalho, da nossa particularidade, e eu fico pensando que foi a resposta muito similar, né? Que a gente perguntou para o MEI, depois perguntamos para a nota da prefeitura, e depois perguntamos para a RPA, porque são as soluções que a gente tem, né? Então, e agora, José, né? O que a gente faz também com essa questão? Tá fechado, Arnaldo. Oi, desculpa. É importante fazer esse questionamento, né, sobre o que descaracteriza, mais especificamente, o exercício de uma atividade que não é considerada rural, quando que ela descaracteriza a atividade segurada especial, né? Então, existe uma regra que permite ter uma atividade que é considerada urbana, né, de até 120 dias por ano civil, né? Então, a pessoa que, esse exemplo que você colocou, se ela exerce atividade 10 dias por mês, vai dar os 120 dias, poderia, né? Não descaracterizaria a atividade segurada especial desde que ela exercesse as duas atividades, né? Então, existem, né, situações que não descaracteriza e evita, né, por medo, né, de perder o direito, acabar não formalizando ali a atividade que ela exerceu, tá? Então, é importante colocar isso aí por escrito, que aí a área competente vai poder falar com mais propriedade essas situações para vocês. Pode ir, Dé. Vai lá. Bom, independente aí da próxima, que pelo jeito vai ter, né? Até o Arnaldo já está falando da próxima, obrigada. Mas acho que a gente podia adiantar a Milene, Marcel, Claudinha, aí a gente pode fazer uma cruzadinha e mapear as situações comuns, né, dos nossos coletores, né, principalmente quando cruza aí com a atividade urbana, de alguma forma, porque acho que a gente não pode perder essa oportunidade de ter o Marcel aqui ajudando, o Arnaldo oficialmente talvez não possa, mas ali junto vai estar, para a gente construir aí uma nota técnica mesmo, porque eu acho que está mais que passado da hora, né? E eu acho que, não sei se isso ajuda, é uma sugestão para a gente começar a desenhar quem são os nossos coletores e coletoras, quais são as situações,
a gente pode mesmo começar a fazer isso, porque são muita gente, né? O Arnaldo, aqui nós somos quase 700 coletores, né, na rede Semente do Xingu, por exemplo. E são 2 grupos urbanos, né? E que, gente, por exemplo, a mãe da Bilene mesmo, é um caso específico que hoje ela vive, né, há mais de 10 anos, vive só da coleta, né? Então, são vários assuntos comuns aí que a gente pode mapear e começar a fazer, né? Que o movimento começa assim. A gente fazer um coletivo, né? Pegar do individual e colocar ele no coletivo, que é uma categoria que agora que está sendo, né? Assim, um pouco bem reconhecida, né? Dentro dessa categoria de segurado especial, né, que eu acho que antes nem fala extrativista, mas não fala, tem vários tipos de extração, né, mas a coleta nem era, há pouco tempo atrás, mencionada em relação a isso, né, descimentos florestais nativos. Boa, meu povo, acho que é isso, tem muito papo ainda para seguirmos, que bom, e poder contar com vocês, Arnaldo, Marcel, com a Patrícia e com os parceiros de vocês que vocês vão acionar. Agradeço muito a presença de todo mundo, são quase 7 da noite, a gente está aqui, tirando muitas dúvidas importantes. Temos mais 3 minutinhos, então perguntar se Arnaldo, Marcel tem palavras finais, alguém. E aí pedir para a gente tirar uma fotinho que a gente tira em toda versão do GT Online. Eu só queria dar um aviso aqui para o Arnaldo e para todo mundo. A Mi volta de férias dia 4, e esse cronograma aí dos temas que vão ser que são debatidos no GT são definidos em grupo, ali no GT técnico. Então a Milene deve conversar lá com o pessoal que faz parte do GT, aí a gente entra em contato novamente com o Arnaldo. Socorro, Arnaldo. Cuidado. Muito em breve, muito em breve. Bem, se a Bia permitir, deixa eu só aqui agradecer muito a possibilidade de estar com vocês, agradecer ao Arnaldo, a Patrícia, que aí deixou um bebê esperando para conversar com a gente, né? E ao pessoal do Ministério da Previdência, né, que atendeu prontamente a solicitação. Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês. E a gente viu aqui pelo livro das perguntas, pelas dúvidas que surgiram, que é um tema bastante importante, né? Tem um alívio aqui quando o Arnaldo traz aqui que, dependendo da atividade, não descaracteriza, né, o segurado especial, então já acalma a alma de muita gente, né? Mas a gente trabalhar isso e realmente, dessa conversa rápida aqui, a gente já percebeu que a gente tem diversas iniciativas para tocar no sentido de garantir os direitos, né? Então, a preocupação, quando esse tema surgiu, quando eu fui convidado a primeira vez para falar sobre isso, é trazer proteção social para as pessoas, né? Garantir direitos sociais. Eu acho que está num caminho muito bom. Então, só reforçar o agradecimento ao pessoal do INSS e parabenizar a todos vocês pelo tema e pela preocupação em construir um mundo melhor. Obrigado. Isso aí. E só complementar as palavras do Marcel, né, que é muito importante essas iniciativas, principalmente essa reunião, né, essa busca de tentar conseguir os direitos que a categoria entende que são de direitos, né, pela atividade que exerce, né, e para isso, antes, tentar entender, né, o porquê que é assim, o porquê que não é, porquê que tem direito, porquê que não tem, e buscar o esclarecimento, né, então o INSS sempre estará aberto, né, para que a gente possa conversar, né, é difícil, a legislação previdenciária é muito vasta, então é difícil uma pessoa só conseguir sanar todas as dúvidas, né, mas sempre que possível, né, se não for possível no momento, a gente busca a informação e passa para vocês posteriormente, que é o compromisso que a gente está firmando com vocês nesse momento, principalmente em relação às questões que ficaram aí pendentes de resposta, tá? Então, agradeço a oportunidade, a atenção de todos vocês, e vocês estão de parabéns.
Preciso agradecer também, mas só vou falar obrigada, senão vai acabar o tempo. Obrigada, Marcel, Arnaldo, todo mundo que está aqui, e a Milene, e a gente vai se ver bastante ainda. Com certeza, gente. Obrigada demais, de coração. Sigamos juntos, seguiremos. Quem puder abrir a câmera só para a gente tirar a fotinho, e aí todo mundo vai descansar nessa quarta noite. Esperar umas câmerazinhas. Vou tirar, então. 1, 2 e... Feito, gente. Muito obrigada de novo. Muito boa noite. Vixe, espera que travei. Boa noite, até mês que vem. Boa noite, bom descanso. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.